Bom, vamos lá. Nós vamos resolver o primeiro exercício, o segundo exercício da lista 1 de previsão de demanda, tá? E aí ele fala assim, ó, considerando o conjunto de dados que segue, aplique a técnica da média simples e da média móvel com intervalo igual a 4 e compare o desempenho através do desvio médio absoluto. Então vamos lá. A média simples tá tranquilo, né? Eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, previsão média, vou colocar MS, tá? De média simples, tá ok? Qual que é a previsão da média simples? Você pega os seus dados e faz uma média. Tá certo? 14,75. Essa é a previsão. Ok? Foi isso que vocês encontraram aí? Essa é a média simples. Será que ela é boa? Podemos calcular o MAD da média simples. Que eu faço como? Olha, é a diferença em módulo. Então aqui no Excel tem uma fórmula que é o ABS, né, de valor absoluto. E eu coloco a conta, ó, a demanda menos a previsão. Então, olha lá, o erro absoluto, eu vou chamar isso aqui só de desvio absoluto. Vou tirar o M aqui para não fazer confusão. O desvio absoluto da primeira previsão é de 1,75. 1,25. O da segunda, 2,25. E assim sucessivamente. O módulo da diferença. O módulo dessa diferença aqui, ó. Então, o que eu fiz? Subtrair 16 menos 14,75 em módulo. Embaixo, o módulo da diferença. 17 menos 14,75 em módulo. Oi? É a média de todos esses dados aqui, ó. Média simples. A média simples período a período, só que os dados são os mesmos. Eu tenho 16 dados aqui, ó, faço a média deles, essa é a previsão. Entenderam? O que eu estou dizendo aqui, ó? Espera aí. Em essência é isso aqui, ó. A curva azul são os dados históricos, estão vendo? A curva alaranjada seria a previsão usando a média simples. Vejam que ela é um valor constante. Tá ok? Cada vez que há uma diferença entre o valor previsto e o valor histórico, é um desvio absoluto. Ele é absoluto porque eu uso o módulo. Ok? Beleza. E a média móvel? Então, vou colocar aqui, ó, previsão com média móvel, intervalo 4. Prestem muita atenção nisso. Se eu tenho um intervalo igual a 4 para calcular a média móvel, eu só tenho previsão a partir do quinto ponto. Porque eu preciso de um número de dados igual ao tamanho do intervalo para fazer a previsão do próximo dado. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, não dá para fazer previsão desse porque eu não tenho 4 dados antes, nem desse, nem desse, nem desse. A previsão do quinto período ela é igual à média dos 4 períodos anteriores. Então eu somo 16 com 17, com 13, com 16 e divido por 4. Deu 15,5. Então a média desses 4 primeiros períodos é a previsão do quinto. Esse é o conceito da média móvel, nesse caso com intervalo igual a 4. Beleza? Agora, a previsão do sexto período é igual à média dos 4 dados históricos anteriores. Então, se eu estou falando do sexto, é a média do quinto, do quarto, do terceiro e do segundo. Então, a média desses 4 pontos é a previsão do período seguinte. Entenderam isso? Claro que isso tudo porque eu estou fazendo uma média com intervalo igual a 4. E o intervalo
Aqui ele está dado. Depois a gente vai ver que a gente precisa fazer simulações para ver qual que é o melhor intervalo. Vou fazer um intervalo igual a 3 aqui, só para... tá além do exercício, tá? Vou fazer intervalo igual a 3. Se eu perguntasse assim, qual intervalo é melhor, 4 ou 3? Primeira coisa que eu vou fazer vou calcular aqui, ó, o MAD dessa técnica. Então, ó, desvio absoluto da média móvel com intervalo igual a 4. Faz sentido eu calcular desvio absoluto para o primeiro período? Faz sentido? Não, eu não tenho previsão. Eu não tenho previsão para o segundo, não tenho previsão para o terceiro nem para o quarto. A partir do quinto eu calculo. Então é a diferença, né? É a previsão, é o dado histórico menos a previsão em módulo. Então aqui deu um erro de meio, ó. O dado histórico foi 15. Eu previ 15,5. Então a diferença deu meio. Tá claro o MAD? O desvio absoluto? Faço isso, ó. De cara, eu já posso dizer, ó, qual que é o MAD da média simples? Ele é igual à média desses desvios absolutos aqui, ó. Então a média simples deu um erro de 1,2. Desvio absoluto médio. Oi? Estou usando média. Eu coloco igual. A BS é a fórmula para o módulo. Tá certo? Faço a média desses valores aqui, ó. Então, gente, considerando essas duas técnicas, qual que está melhor? Qual que está dando melhor resultado? Olha o MAD da média móvel com intervalo igual a 4. 1,27. Olha o MAD da média móvel, da média simples. 1,18. Qual que é melhor? Média simples. Oi. Posso. Ó. Primeira previsão, com média simples. Tá? O que eu fiz? Calculei a média desses dados, deu 14,75. Essa é a previsão que eu vou aplicar. O MAD é a média dos desvios absolutos em cada período. Então, qual que é o desvio absoluto do período 1? É o módulo da diferença de 16 e 47. Dá 1,25. Eu divido por N quando eu somo isso aqui tudo e divido por N. Aí eu achei a média. O que eu estou fazendo aqui é que eu estou usando direto no Excel uma fórmula que ele tem que chama média. Poderia, ao invés de fazer isso aqui direto, ao invés de colocar a média, eu posso dizer que é a soma de todos esses valores aqui, ó, dividido por N, que é 16, né? Então eu tenho lá os mesmos 1,18. 1,19, né? Mas eu prefiro, eu acho mais elegante usar direto a fórmula que chama média. Então, média, abre parênteses, coloca aqui os valores, fecha, deu o mesmo valor. Beleza? Aí o colega perguntou, professor, por que intervalo igual a 4 na média móvel? Ah, não sei. Será que o intervalo igual a 3 é melhor? O que vocês acham? É um chute, né? Se o intervalo é igual a 3, a partir de qual período eu consigo fazer previsão? Do quarto. Então, ó, o quarto vai ser igual à média dos 3 períodos anteriores. O quinto vai ser igual à média dos 3 períodos anteriores. E assim sucessivamente. Isso não está pedido no exercício, eu estou fazendo só para a gente fazer uma comparação do intervalo igual a 3. Calculo o desvio absoluto da média móvel com intervalo igual a 3. Consigo calcular a partir do quarto ponto. Módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Faço isso para todos os pontos. Vou ter aqui o desvio média absoluto para uma média móvel igual a 3, com intervalo igual a 3. Notem que, se eu tenho que escolher entre o intervalo 3 e o intervalo 4 para aplicar a média móvel nesses dados, vejam que o intervalo 3 foi um pouquinho melhor, concordam?
ele teve o MAD de 1,27, enquanto o intervalo, desculpa, 1,26, enquanto o média móvel com intervalo igual a 4 teve 1,27. Ok? Então, qual que é a pergunta do exercício? Fala assim, ó. Considere, aplique a técnica da média simples e da média móvel com intervalo igual a 4, compare seu desempenho através do desvio médio absoluto. Ou seja, para esses dados, eu posso afirmar que a média simples teve um desempenho melhor, pois o seu desvio médio absoluto foi igual a 1,19, enquanto a média móvel com intervalo igual a 4 teve um desvio médio absoluto de 1,27. Essa é a resolução do exercício. Ok? Dúvidas?